Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Os meios de comunicação adquiriram tamanho poder com o passar dos anos e com a incorporação de novas tecnologias que hoje influenciam diretamente na política, nas eleições e até nos julgamentos do Poder Judiciário. Tal condição lhes teria conferido a qualidade de quarto poder, pairando, segundo alguns analistas, acima dos poderes de Estado. O tema da comunicação é tão importante que a Constituição Federal reservou-lhe um capítulo inteiro. Até agora, no entanto, ele não foi regulamentado. É letra morta. Para debater esse assunto essencial para a democracia e para a própria República, está conosco o sociólogo, pesquisador, escritor e estudioso da mídia no Brasil, o professor Vinícius Lima. Muito bem, professor, seja bem-vindo. Muito grato por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse aí um breve histórico do processo de distribuição dos atuais concessões de rádio e televisão no Brasil e também dos critérios que têm sido utilizados para essas concessões. Olha, esses critérios, embora tenham mudado ao longo dos anos, porque são muitos anos, né? O rádio no Brasil existe desde a década de 30 do século passado. Sim. E televisão desde a década de 50 do século passado. Basicamente, são duas mudanças, mas a primeira dessas mudanças é que até a Constituição de 88 competia exclusivamente ao Poder Executivo a distribuição dessas concessões, que são frequências do espectro radioelétrico, né? Tanto para rádio quanto para televisão. Com a Constituição de 88, o Poder Executivo tem que enviar ao Congresso Nacional para aprovação nas duas casas das decisões sobre concessões que ele, Poder Executivo, toma, né? Isso, aliás, foi uma reivindicação dos movimentos sociais à época e tal. E a segunda modificação é que depois da Constituição de 88, na segunda metade da década de 90, foi introduzido o processo licitatório. As novas concessões comerciais são feitas através de uma licitação que obedece a dois critérios básicos. Um critério é o critério que se chama de critério técnico e um outro critério é um critério econômico. Na verdade, todavia, o critério técnico, que é uma declaração de intenções daqueles que concorrem às licitações, ele acabou não tendo a validade esperada, porque todos que concorrem declaram que cumprirão todos aqueles quesitos, né, que constam de um questionário. E acaba ficando só o critério econômico. Mas no fundo mesmo, acaba prevalecendo sempre um viés político. Porque depois do processo licitatório, essas decisões têm ainda que passar por um crivo na Presidência da República, ou na Casa Civil, ou na Secretaria de Relações Institucionais, e posteriormente enviadas ao Congresso. E no Congresso, como nós todos sabemos, existem interesses muito fortes, não só daqueles que já têm vínculos no Congresso, tanto deputados federais quanto senadores, com as concessões desse serviço público, como interesses adjacentes que também acabam prevalecendo. Bom, essa distribuição atual de concessões, ela é notório, ela concentra exageradamente o poder de comunicar com alguns grupos empresariais e o espaço público de rádio e televisão, por consequência, é bastante restrito. Na sua opinião, a quem caberia a responsabilidade em garantir o desenvolvimento de um sistema público de rádio e televisão? E esse aí não seria, obviamente, até um papel do Estado que precisaria assumir isso com mais determinação? Com certeza. Mas antes de falar sobre isso, eu quero explorar um ponto específico da sua pergunta. Porque, na verdade, a concentração dessas concessões do serviço público de rádio e de televisão nas mãos de poucos grupos ocorre no Brasil porque no Brasil a legislação brasileira nunca se preocupou com uma questão que é tratada de forma praticamente universal, que é a propriedade cruzada dos meios. O que significa isso? No Brasil não há qualquer restrição para que um mesmo grupo, no mesmo mercado, seja concessionário de uma rádio FM, de uma rádio AM, de uma televisão aberta, de uma televisão paga,
ao mesmo tempo seja proprietário de um jornal popular, seja proprietário de um outro jornal, tem um provedor de internet. Então, na história dos grupos de mídia no Brasil, eles se formaram porque, na ausência de restrições à propriedade cruzada, os grupos se formaram como grupos multimídia. Sim. Então, inicialmente eram concessionários de uma emissora de rádio, fundavam um jornal, compravam uma revista, tinham outra concessão. Você pode ver que os principais grupos de mídia no Brasil, sejam eles grupos nacionais ou grupos regionais, eles são grupos, na maioria dos casos, há exceções, são grupos multimídia. São grupos empresariais comerciais que são concessionários de rádio, rádio AM, rádio FM, TV aberta, tem jornais, às vezes tem revista, tem provedores de jornais. Então a concentração se dá porque não há controle sobre isso. A legislação nunca controlou isso. Sim. Agora, voltando à sua pergunta, o sistema público, primeiro que o sistema público ele não tinha sido positivado em lei até a Constituição de 88, 25 anos atrás. Sim. É na Constituição de 88 que aparece pela primeira vez um artigo, que é o 223. Esse artigo, na verdade, introduz um princípio, que é o chamado princípio da complementariedade, né? Nesse artigo está lá que é preciso que haja uma complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. É a primeira vez que fala na legislação de um sistema público. Mas não foi regulamentado, né? Foi criada a EBC, né, em 2007 ou 2008, que é a primeira tentativa de se criar um sistema público, ou seja, um sistema que não é estatal, não é controlado pelo Estado, nem é um sistema comercial. É um sistema que tem, inclusive, um processo de curadoria, tem um conselho que deveria influir na programação e ditar as normas para o funcionamento dessa empresa brasileira de comunicação, né? Então na verdade, uma primeira tentativa de estabelecimento de um sistema público. E atualmente, a EBC realiza um esforço de formar uma rede nacional, trazendo para o seu campo as antigas emissoras estatais educativas, as TVs educativas que existem em vários estados brasileiros. Bem, professor Vinícius, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.